Não é que a situação atual do Brasil não é grave. A gente tem que ponderar que nós estamos com uma situação fiscal caótica em muitos aspectos, tá? O Brasil tem apresentado alguns níveis de retrações preocupantes também. Nosso nível de arrecadação também preocupa perante o que nós temos gastado ano a ano. E a gente não sente o impacto nem da Selic, nem da própria inflação no nosso bolso de forma a nos preocupar. A gente deve se preocupar sim, porque é um ponto muito relevante, tá? O que é a taxa? Utilizar uma taxa básica de juros. Essa taxa básica de juros ela serve para nortear as operações financeiras. Seja as operações para quem está com dinheiro guardado, solvente, que quer investir e quer deixar esse Sejam muito bem-vindos ao Juntos para Somar, podcast que busca trazer reflexões e inspirações sobre negócios, lideranças e empreendedorismo. Eu sou o Igor, empresário, focado em desenvolvimento humano e acredito que o aprendizado contínuo é a fórmula para o crescimento. Fazer um breve pausa para falar um pouco, né? Nós somos parceiros Tom e a Tom é uma empresa que busca trazer uma maquininha que vai trazer boas taxas, pagamento rápido e transação de confiança. A Tom está para poder ajudar o empreendedor brasileiro. E caso você queira fazer parte desse grupo, clica no link que vai estar na nossa bio ou aponta o telefone para a tela e dá um close nesse QR Code que está na tela. Venha fazer parte da Tom junto com a gente. Hoje nós vamos bater um papo com João Magalhães, ele que está há 10 anos no mercado financeiro, já rodou bastante esse mercado e hoje atualmente ele é sócio da ACT Investimentos, trabalhando com pessoas físicas e pessoas jurídicas, ajudando seus clientes a se desenvolver. João, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E antes que a gente comece nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho e trouxesse um pouquinho para a gente da sua história até chegar aqui nessa jornada aqui na ACT, né? Perfeito. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, tá, Igor? Acima de tudo, eu sou um grande entusiasta de boas ideias e grandes negócios e principalmente negócios que vêm para somar, acima de tudo, aí, no crescimento das pessoas, né? Como você falou, eu comecei no mercado financeiro há cerca de 10 anos. Na verdade, não no mercado financeiro propriamente dito, mas na área financeira, na parte de consultoria, gestão financeira de empresas, enfim. Sempre fui um apaixonado por números no mercado financeiro, mas não diretamente na matemática, né? Nunca fui um bom aluno na parte de matemática, mas na matemática financeira eu me destacava. Quando eu iniciei trabalhando em gestão financeira, eu sempre tive muito contato com noções de fluxo de caixa, investimentos, a importância de você ser solvente, né? E guardar dinheiro cada vez mais pensando no longo prazo. E isso me permitiu buscar sempre conhecimento acerca desse assunto, tá? No início da minha trajetória, eu tive um contato já direto com o mercado financeiro quando eu comecei a ver muita informação sobre como operar no mercado financeiro. E aí eu deixei de fazer os meus investimentos tradicionais e tentei operar na bolsa, né, como day trader. E já o meu primeiro ensinamento, muito cuidado com isso, com o que você vê. Eu quebrei nesse momento e percebi que não era para mim e que, na verdade, por trás do day trade, enfim, tinha muito mais um aspecto negativo e perigoso. E isso me fez pensar que talvez eu pudesse atuar dentro do mercado financeiro, mas de uma forma mais eficiente mesmo e como profissional. Foi quando eu comecei a estudar assessoria de investimentos, vi que o mercado brasileiro estava indo muito para esse norte, né? Comparado a outras nações, o Brasil ainda é muito pouco desenvolvido para um assessor independente. Os investimentos e a parte de banking mesmo ainda é muito centrado nos grandes bancos e não tanto com investimento com profissionais liberais, né, de alguma forma. E aí foi quando eu tive o meu primeiro contato, me credenciando a uma grande corretora, a XP Investimentos naquele momento. Sim. Não foi... Isso aí por volta de 2018. Nesse momento eu não iniciei na ACT, tá? A ACT foi um casamento que surgiu depois. Eu me credenciei através de uma outra instituição, de um outro escritório, que serviu para criar alicerces de como atuar no mercado financeiro, como me relacionar com pessoas, como cuidar de um dos principais pilares na vida de um ser humano, né? Que é família, saúde e dinheiro. Esses são os pilares, né?
E aí eu fui me apaixonando pelo mercado, né? Dentro da profissão da assessoria hoje, não vou me adentrar muito nisso, porque são vários aspectos, mas é uma profissão que ela é muito focada no empreendedorismo. Nós somos profissionais liberais, na liderança também, e acima de tudo no crescimento e na resiliência. O casamento com a Act surgiu mais ou menos em 2021, após algumas experiências negativas na outra instituição. E desde então, é um casamento que tem dado bastante certo. Hoje, dentro da empresa, além de assessor e cuidar de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Não só ensinando elas a investir melhor, mas principalmente a perpetuar o legado e a aumentar o patrimônio acima de tudo. Hoje o nosso compromisso é fazer com que o nosso cliente cresça o patrimônio, nem sempre se limitando ao mercado financeiro. Eu também toco um time de assessores, eu sou líder comercial lá de um time de assessores, um time um pouco mais sênior, e hoje nós somos responsáveis, somente o meu time, por cerca de 500 milhões de gestão em assessoria de investimentos. E a empresa como um todo... Pouca coisa, né? Pouca coisa. Pouca coisa, muita responsabilidade. E a empresa como um todo cuida de cerca de 8 bilhões hoje, tá? Está no crescimento bem exponencial. É a maior assessoria de investimentos do Norte e Nordeste e uma das maiores do país. Tá? Casamento que tem dado muito certo, sou eternamente grato. E acho que, assim como a ideia do Somar aqui, o nosso propósito é realmente trazer o máximo de conhecimento para os nossos clientes e favorecer a perpetuação do legado deles. Muito bom. Você comentou aí agora, né, sobre o Brasil, quando você entrou nesse mercado de assessoria, o Brasil ele é muito incipiente nisso, né? E para quem não entende, qual é o papel do assessor de investimento, de fato? Se você fosse resumir, como é que você diria que é o papel do assessor de investimento? Eu gosto muito de trazer a percepção para os meus clientes que eu sou literalmente a pessoa que vai segurar na sua mão e te trazer o norte do que você precisa em relação à sua vida financeira. Então, muitos clientes meus, por exemplo, eles são empresários. Tá? A maior parte dos clientes que nós atendemos hoje são empresários, que criam ideias de negócio, muitas vezes sem nenhum plano estratégico, tá? Simplesmente pela necessidade. E esse negócio começa a dar certo, começa a gerar realmente bastante resultado. E em certo momento ele vai precisar ter uma série de ponderações sobre como é que anda tanto a vida financeira dele mesmo, tá? Já que está entrando muito recurso, né? Quanto da própria empresa. E nesses momentos acaba travando um pouco o progresso, porque o mercado financeiro, em geral, tá? Não só no Brasil, ele é muito pouco acessível. É uma verdadeira sopa de letrinhas, várias palavras que são complexas, é de difícil compreensão. E aí, por conta disso, acaba ocorrendo, tá? Na maior parte dos casos, um travamento mesmo do progresso do que o mercado pode vir a oferecer para esses clientes. E é aí que a gente entra. A gente entra entendendo a necessidade daquele momento dos nossos clientes, no curto, médio e longo prazo, faz um diagnóstico de como é que está a situação dele, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, se for o caso, e a partir disso traça um planejamento com base principalmente nos objetivos do nosso cliente. Então, paralela a uma figura de um banker de um banco tradicional, por exemplo, um banqueiro, o banqueiro ele acaba tendo uma visão muito mais de larga escala, né? Um gerente de banco ele vai atender 6 mil clientes, enfim. Sim. No nosso modelo de atendimento é algo muito mais personalizado. Então, e concentrado, né? Eu não consigo atender mais do que 120 clientes, por exemplo, com qualidade. Então, basicamente, resumindo, nós somos literalmente a pessoa que vai segurar a mão do nosso cliente e fazer uma trilha em relação ao sucesso da vida financeira dele. Tá? Muito bom. Faltando pelo planejamento, pela gestão dos investimentos e, sobretudo, nortear os melhores caminhos aí que ele pode tomar dentro do mercado financeiro. Você comentou sobre essa questão do gerente de banco, né? Eu vejo que existem dois vieses muito grandes para os empresários. Ou ele é muito próximo do gerente de banco e vê o cara ali como o cara da família e não quer se desvincular de jeito nenhum do gerente de banco, ou ele tem uma aversão absurda aos bancos porque ele já teve algum problema muito grande. Então, meio que o assessor de investimento ele vem para poder fechar uma lacuna que existe nesse processo, né? Perfeito. Geralmente é mais a segunda opção, né? E não... eu não gosto nunca da abordagem de falar mal de nenhum tipo de profissional, enfim. Mas a grande questão é que o sistema bancário hoje brasileiro ele acaba promovendo uma série de ineficiências, né? E a principal não é nem que o modelo operacional do gerente de banco é ruim, propriamente dito. Mas, trazendo até o primeiro exemplo que você trouxe, é muito comum a rotatividade e um turnover absurdo dentro das instituições bancárias. Então, quando você começa a fidelizar com aquele gerente, começa a ter confiança, né? Muda. E a confiança ela demora de ser conquistada,
a instituição financeira vai lá e muda aquele gerente. Então, esse é o grande problema que nós escutamos geralmente dentro da assessoria de investimentos quando os clientes vêm até nós, né? Na assessoria de investimentos, ela vem exatamente para suprir essa lacuna, como você pontuou. E mais ainda, né? Parte do pressuposto que quando é iniciada uma relação com o assessor de investimentos, com um banker individual, independente, enfim, você como cliente escolhe aquela pessoa. Você não escolhe necessariamente a instituição, né? Você primeiro escolhe aquela pessoa. Sim. E aquela pessoa também te escolhe. Hoje eu escolho os clientes com quem eu quero atuar. E vice-versa. Então você tem literalmente um casamento, né? Uma relação de longo prazo, onde é pautada principalmente na construção de confiança, né? Então acho que as relações dentro da assessoria de investimentos, elas acabam sendo muito mais intrínsecas e vão realmente na vida que importa dentro dos objetivos do cliente, né? Eu costumo falar, não desmerecendo mais uma vez o profissional, mas um cara que atende 6.000 clientes não tem como saber o nome da família de todos os seus clientes. Possível. Eu sei o nome dos filhos de todos os meus clientes. Tá? Eu tenho uma super memória? Não, eu tenho meu modelo de CRM, de gestão de clientes, enfim. Tem meu caderninho. Pois é, tenho meu caderninho. Mas eu me preocupo em saber o que mais importa para os meus clientes, que geralmente é família, saúde e dinheiro também, né? Eu até anotei aqui, né? Os pilares que você colocou aqui, né? Família, saúde e dinheiro. E isso é realmente importante, porque quando você fala de investimento, tudo está atrelado, né? A um propósito que a pessoa tem ali mais enraizado, que é realmente cuidar da família, ter uma proteção no final das contas. Mas aí falando sobre empreendedorismo, existe ainda um cenário onde é difícil você entender, principalmente falando com o nosso público, que vai ter todo tipo de empresário aqui, né? Desde o cara que é muito grande, como o cara que está começando agora. E aí minha pergunta é, como é que você acha que essa parte de investimento financeiro pode ajudar o cara que é pequeno? Onde é que ela entraria ali para dar esse suporte para um cara que é pequeno, que não tem acesso a crédito? Como é que ele pode enxergar o investimento financeiro nesse sentido? Eu acho que, para todo mundo, tá, pessoal? Ninguém precisa se tornar um especialista no mercado de capitais, no mercado financeiro como um todo. Mas para todo empresário é fundamental você buscar conhecimento sobre isso. Não só por uma questão de necessidade, você vai precisar se relacionar com o mercado financeiro em algum momento, seja para tomar um crédito, para se alavancar em determinado momento da maturidade da sua empresa, e até mesmo para questão de solvência, né, de poupar recursos. Uma sugestão é entender que o mercado de capitais, principalmente em um país como o nosso, que tem uma série de ineficiências e está em desenvolvimento, ele vai ser um grande aliado para o seu crescimento, tá? Então, não tem essa visão míope de que quando a gente fala de investimentos no mercado financeiro é só você ser rentista, né? Deixar o seu dinheiro lá no CDB, no fundo de investimento, na LCA, na LCI, enfim, não. Tente entender como é que funciona a dinâmica do mercado. Basicamente, o mercado ele está lá para conectar quem está solvente de pessoas que necessitam de um fluxo de caixa para promover o crescimento. Então, se você é essa pessoa que necessita de um caixa, tá? E quando eu falo necessita de um caixa, não é para pagar dívidas, para comprar bens supérfluos, não. Pensando no empresário mesmo. Pô, o empresário ele vai precisar crescer o negócio dele. Abrir uma loja, Exato. Uma segunda unidade, ou ampliar estoque. Perfeitamente. Se ele precisa disso, nessa necessidade de capital, ele vai ter sempre duas opções, né? O dinheiro próprio, capital próprio, que geralmente é mais caro, ok? O seu capital, entendam isso, o seu dinheiro ele é mais caro para quando você vai empreender do que o capital de terceiros. E a segunda opção é o capital de terceiros, que pode ser disposta de diversas formas e uma delas é através do mercado financeiro. Quando você entende o mecanismo por trás disso e principalmente sabe se comunicar com o mercado financeiro da melhor forma, tá? Você acaba estalando o dedo em relação ao seu negócio. Okay? Você tem ele como um grande aliado e vai conseguir, com certeza, perpetuar seu negócio no longo prazo. Então, enxergue o mercado financeiro não só nessa ótica mais, digamos que superficial, né? Tente ir nas entrelinhas e se você não quer se aprofundar, busque uma ajuda profissional para isso. Okay? Você falou aí o que é que eu captei, né? Mercado financeiro não só eu guardar dinheiro e render aquela besteirinha, é você pensar em como é que eu posso captar para poder ampliar minha empresa, ampliar minhas ideias. Então, para quem está pensando realmente
em expandir. Pô, você tem uma loja, quer abrir a segunda loja, eu acho que é uma boa ideia procurar um assessor que possa te ajudar nesse propósito. Mas você falou uma parada que eu achei interessante. Você falou que o próprio dinheiro é mais caro do que pegar o dinheiro no mercado. Isso é meio contraproducente quando você fala geralmente de dinheiro, não? Por que você acredita nisso? Tá. Nem sempre é uma regra tangível e matemática, tá? Sim. Por que a gente fala que quando você vai empreender ou alocar dinheiro na sua empresa, o capital próprio ele é mais caro do que o capital de terceiros? Primeiro, lógica bem quase que empírica e filosófica aqui, ok? O seu capital próprio é um dinheiro que você guardou ao longo de uma vida. Você basicamente trabalhou para poupar aquele recurso em uma outra atividade profissional, na maior parte dos casos. Aquilo ali representa o seu dinheiro suado. Sim. Ok? É muito difícil você tangibilizar o custo disso no longo prazo. Como é que eu vou? Basicamente, você sabe o quanto o seu dinheiro está rendendo lá. Mas você não sabe o quanto você gastou para construir aquele patrimônio e aquele legado. Sim. Não tem como mensurar isso. O dinheiro de um banco, por exemplo, é perfeitamente mensurável. Tá? Ele vai ter lá a taxa de juros mais um prêmio de risco a mais. Ok? Por que eu falo que o dinheiro do banco ele é mais barato para esse aspecto? Porque se você comprometer toda a sua liquidez e o negócio vir a dar errado, você tem um grande problema. Você consumiu sua liquidez, não tem mais aquele patrimônio e a empresa deu errado. Tá? Você vai ter que suar tudo novamente para construir isso. Quando você usa o dinheiro de terceiros, você mitiga esse risco. Por quê? A sua empresa ela é uma outra instituição, diferente da sua. Tudo bem que você tem que ter cuidado para não se comunicar, né, em relação a... responsabilidade, né? Exato, responsabilidade, enfim. Mas quando você utiliza o dinheiro de terceiros para a ideia que é completamente nova, cara, você vai partir do pressuposto que você não está arriscando o seu capital na física, tá? Você está arriscando o capital de terceiros, e que se der certo, o capital de terceiros ele tangivelmente vai ser mais caro, ok? Mas se der certo... No caso, matematicamente falando, isso, né? matematicamente falando, puramente lá no pingo nos is, né? Só que se der certo, imagine que o seu retorno dentro daquele negócio ele vai ser muito superior do que o do banco. Sim. Você não vai empreender, por exemplo, para ter somente a taxa básica de juros com pequeno prêmio, que é geralmente o que você toma em relação ao crédito bancário tradicional, tá? Sim. Você vai empreender para ter muito mais, geralmente 2, 3 vezes a mais do que o que você está tomando de crédito. Então, por isso que eu falo que no aspecto emocional e de mentalidade, o dinheiro de terceiros ele é mais barato para esse propósito. E além disso, quando você tira o seu capital próprio também e coloca no negócio, aquele negócio ele não tem que rentabilizar somente o que ele pegou emprestado com você, né? Ele tem que rentabilizar a sua expectativa. E a sua expectativa talvez seja muito alta em relação a determinada empresa. Então é muito mais um jogo de conforto mental para esse tipo de transação. Tá? Muito bom. É complexo, mas aí para isso você precisa ter acompanhamento e buscar conhecimento aí acima de tudo. Eu diria até mais, viu, João? É uma questão também de mentalidade. Né? Porque é o que as pessoas falam sobre, pelo que eu entendi da sua resposta, a questão de você se alavancar. Sim. Você se alavanca, faz com que seu negócio pague e ainda traga um prêmio maior do que aquilo que você está realmente buscando, está devendo no mercado. Né? Exato. Por falar nessa questão, né, de estratégias de alavancagem, você conseguiria contar para a gente aqui alguma que deu muito certo lá, que você já trabalhou, um cliente seu, óbvio, sem trazer nomes, mas que seja um exemplo para a gente assim, de alavancagem? Cara, é porque é um pouco do nosso dia a dia, tá? Então, eu acho que toda a operação deu certo e contribuiu para o crescimento do cliente de alguma forma. Pensando assim por alto em alguma... Tem uma muito boa, eu não vou tentar entrar nos detalhes, né, de como é que funcionou. Para daqui a pouco também não acabar expondo o cliente. Mas nem tem como expor, porque é uma ferramenta que ela pode ser generalista, mas é o que é muito fácil para a gente hoje tangibilizar, tá? Era um cliente que ele tem uma série de imóveis dentro do mercado imobiliário, né? Imóveis próprios que geram renda, enfim. E ele tinha um sonho de construir uma... E ele tem liquidez, tem bastante liquidez, tá? Sim. Tem muito dinheiro guardado. E ele tinha um sonho de ter uma casa de praia. Tá? Numa grande região aqui da região da Bahia, enfim. De ter uma casa de praia que custa alguns milhões de reais para construir, né? Terreno, construção, enfim. O que nós fizemos?
nós conseguimos tomar um crédito muito barato, uma espécie de crédito, tá? Um tipo de alavancagem. Nós montamos uma estrutura para ele, onde ele deixou um dos bens dele como garantia. Tá? E aí esse bem como garantia permitiu que ele acessasse uma liquidez através desse bem que ele deixou como garantia. Essa liquidez ele vai utilizar para construir esse imóvel. Só que quando a gente para calcular e desenha o projeto fluxo de caixa dele aí nos próximos 5 anos, essa liquidez ele não vai consumir. A construção vai demorar, né? Sim. Você é da área de construção civil, sabe que demora para construir. Exatamente. De uma obra, né? Vai demorar pelo menos aí alguns 2 anos no mínimo, né? Se a gente considerar tudo. Enquanto ele não vai usufruir, ele não vai descapitalizar de uma vez esse dinheiro que ele tomou de crédito, né? Ele vai deixar aplicado. Então nós fizemos um fluxo de caixa para ele, onde esse dinheiro aplicado vai ter uma geração de juros mensais, tá? Ele não consumiu a liquidez dele, ele deixou o dinheiro dele guardado aqui na poupança, ele se alavancou e deixou a parte do novo dinheiro aplicado. E com esses pagamentos mensais que ele vai fazer para a construção da obra, ao final do período, nós chegamos à conclusão de que o crédito saiu muito mais barato do que ele ter descapitalizado. E aí ele vai construir a casa dele basicamente a custo zero. E pode vir a ganhar ainda um certo capital. Por conta do próprio rendimento do capital que foi liberado para ele. Exatamente. Muito bom. Então foram vários estudos que nós fizemos. É um caso muito específico que nem todo mundo vai ter tanto acesso a crédito assim e nem tantos bens, tá? Mas o que fica de aprendizado é que para toda situação tem uma solução. Eu gosto muito desse tema. Eu acho que a gente precisa jogar com o que nós temos. Então, a maior parte não vai ter as condições desse cliente, por exemplo, mas todo mundo tem algo a ser comprometido de alguma forma positiva, sobretudo. Tá? O que cabe, talvez, é de um direcionamento, um norte para saber o que pode ser feito. Muito, muito top. Óbvio que a gente está falando de coisas aqui grandes, que no resumo pode parecer que está simplificando demais. Não, ele deixou bem claro aqui que é uma parada complexa, mas que é possível de ser feito. Basta ter realmente uma análise ali, uma pessoa próxima para poder te ajudar nesse quesito. E aí eu queria conectar isso já com uma pergunta. Antes de você fazer a pergunta, é tão complexo que não foi feito em uma tarde, tá? Foi pelo menos um mês aí de trabalho, de estudo, de viabilidade. Então, foi um trabalho muito complexo para mim, e que eu acompanho todos os meses, tá? Todos os meses eu basicamente controlo o que está gerando cada uma das pontas financeiras dele, né? Para ver se realmente ainda está solvente nesse aspecto. Para ver se realmente a estratégia inicial ainda está sendo, efetiva, né? Perfeito. Surreal. E aí o que eu ia perguntar você até comentou, né? Nem todo mundo tem acesso a um volume ou a esse tipo de crédito. Você teria existe alguma estratégia para o cara que é pequeno, que ele não tem tanto acesso ao crédito, mas que já poderia ser uma forma muito efetiva de ele começar a se alavancar e ter um retorno prático? O cara que está pequeno ali, tem uma loja, ele precisa comprar estoque. Tem algum mecanismo, alguma ferramenta que poderia ajudar ele, que você consiga lembrar assim, de forma bate-pronto, que poderia ser tipo assim, o primeiro passo para você começar a entender de alavancagem? Eu acho que o primeiro passo é desmitificar um pouco o uso do crédito. Eu sinto que no Brasil, até por conta de uma falta de promoção da educação financeira, as pessoas têm medo de utilizar o crédito a seu favor. Tá? E quando utiliza da forma mais errada possível, que é adquirindo bens de consumo que de alguma forma não vão promover o seu crescimento. Não é que a gente não deve usar o cartão de crédito, enfim, não adequar isso à nossa rotina no dia a dia. Mas pensem em como utilizar muito mais o crédito pensando no seu crescimento. Tá? Quando você passa a desmitificar isso, você percebe que tem muita gente que deixa de utilizar, por exemplo, alguns veículos de crédito por medo de se comprometer com isso. E, cara, quando você abre uma empresa hoje, tá, os bancos estão sedentos, tá? Os bancos estão sedentos por movimentação. E você começa a ter uma movimentação bancária interessante, é comum que vá surgir possibilidades de oportunidade de crédito. O que você tem que fazer é sempre, em negociação com o seu gerente de banco, com a instituição, ter todo o controle das condições daquele crédito e fazer conta, gente. Vocês têm que fazer conta, tá? De que talvez aquele crédito ele seja realmente eficiente para você naquele projeto específico. Ele pode ser caro comparado ao seu dinheiro próprio, mais uma vez, né? Só que para implantar uma nova operação, um novo projeto, ele pode vir a ser eficiente.
E aí, quando você vai utilizando e manter o seu fluxo de caixa sempre saudável, tá? Você arca com seus compromissos, o seu rating de crédito vai crescendo. Então, a principal dica é utilizar e não ter medo disso. Mas para você não ter medo, você tem que buscar conhecimento e, acima de tudo, fazer cálculo. Ok? Uma dica para você começar dentro das empresas, eu acho que cartão de crédito, quando bem utilizado, ele pode ser um bom veículo, tá, para alavancagem. Você vai fazer uma compra de insumos, de materiais, um pequeno negócio, e você tem um bom limite no cartão de crédito. E hoje é fácil de conseguir, tá? Sim. Hoje é fácil de conseguir. Faz a compra no cartão de crédito, faz parcelamentos, mas controle os parcelamentos de acordo com o seu fluxo de entrada. Então, Com o retorno que vai ter aquele investimento. Né? exatamente. Então, se você está fazendo uma compra de determinado bem, insumos, enfim, em quanto tempo você vai vender esses insumos? Você tem que ter muito bem isso mapeado, né? Você tem que ter todo o fluxo de controle, tanto de saída dos seus estoques, quanto de entrada de recurso, quanto de custo de dívida. Então, eu acho que é muito mais uma pauta de controle financeiro global da sua empresa. Quando você tem tudo isso na vírgula, as operações começam a ir aparecendo para você. Vão surgindo as possibilidades e oportunidades. Se eu fosse listar todos os veículos, cara, consórcio, home equity, que é crédito com garantia, o próprio crédito para capital de giro, crédito com a possibilidade de, para empresas que já estão um pouco mais maduras, tá? De você ter um sócio investidor para aquela operação, para você estruturar uma dívida específica através de fundos de investimentos. Mas eu estou falando de grandes negócios, tá, pessoal? Mas possibilidades não faltam. Eu acho que o principal está totalmente associado ao seu grau de controle e gestão financeira. Muito bom. Todo negócio, por mais simples que seja, um pequeno negócio, uma venda de, sei lá, cachorro-quente na rua, o operacional é simples, mas o seu grau de complexidade na gestão financeira tem que ser do mais eficiente possível. Então se preocupem com isso, se preocupem em elaborar o seu fluxo operacional de controle financeiro da melhor forma. Uma venda de cachorro-quente na rua tem um modelo padrão da melhor venda de cachorro-quente, da melhor gestão financeira da venda de cachorro-quente das ruas possíveis. Que é aquilo de você ter o negócio na unha ali, de saber exatamente qual é o custo, de quanto é que sai, quanto é que entra, quanto é que sobra, saber exatamente o seu lucro. E vou te dizer, viu, João, eu empreendo já tem um bom tempo. E por muito tempo foi uma grande dificuldade minha entender, né, exatamente ali quanto é que eu estou gastando, quanto é que está sobrando de lucro. Eu acho que você ter essa assessoria realmente ajuda bastante. Hoje são 4 empresas que eu tenho, e se eu for dizer que eu sei exatamente 100% de tudo, eu vou estar mentindo. Sim. Né? Eu estou todo dia aprendendo um pouquinho, conversando com um, conversando com o outro, buscando soluções, porque realmente é bem complexo essa parte financeira. E eu não vou mentir, uma das questões de João estar sendo aqui um dos nossos convidados é porque é uma parada que eu me interesso muito e sou apaixonado. De tentar entender um pouquinho mais disso, para cada dia estar aplicando mais nos meus negócios. Toda vez que eu sento com o João já é um amigo de longa data. Toda vez que eu sento com ele, eu aprendo um pouquinho mais, alguma coisa que ele traz, algum insight. E isso é sensacional, isso é muito, muito bom. Mudando um pouquinho de assunto, João. Você falou que tem 10 anos, tá, nesse mercado, e a gente passou agora 2025, a gente passou há 5 anos atrás por uma pandemia. Como é que foi esse momento da pandemia para você? Eu acho que você até comentou que foi na pandemia que você começou com day trade, não foi? Ou não? Um pouco antes. Pouco antes, né? E como é que foi lá para você esse processo da pandemia, investimento, dinheiro, todas essas transformações que aconteceram desta época para cá? Qual é a sua visão? Eu já era assessor de investimentos, tá? E eu costumo falar que foi o melhor momento de minha vida. Caramba. Acho que de muitas pessoas também, né? Na pandemia eu literalmente quebrei, meu pai também quebrou, enfim, a gente tinha um outro negócio aqui na cidade, Salvador, que era a principal fonte de renda da família. A assessoria de investimentos, eu estava naquele processo de início, né? Então, é uma profissão onde nós somos liberais, então a gente vive com base no que a gente gera de resultado. E naquele momento a assessoria ainda não pagava as contas, estava muito longe disso. Estava no processo de constituição de carteira, né? O que demora algum tempo, para alguns mais rápido, para outros demora mais, enfim. E foi um momento que realmente... Você começou em 2020?
assessoria? Eu comecei em 2018. 2018. Mas o prazo médio para você começar a ter o ponto de equilíbrio na assessoria de investimentos é de média 2 anos. Então, para mim, nesse momento, a assessoria gerava menos de R$100 por mês. Caramba. Não era algo... Não mantinha nem uma cerveja de final de semana. Nem a cerveja das lives lá. Né? Então, realmente foi um momento ali, esse início de resiliência pura, acreditar no processo e ir para cima do Total. questão, E assim, eu larguei a peteca, tá? Até contando um pouco dessa história, em 2020 eu falo que foi o melhor momento de minha vida porque eu desisti da assessoria, eu vi que não era para mim, e aí veio a Act nesse meio tempo, né? O que aconteceu em 2020? Primeiro, um aspecto geral, né? No âmbito profissional foi uma loucura, porque eu estava começando a atender clientes de algum tempo, né? Já tinha algum tempo. 2019 foi um ano muito bom para quem estava no mercado financeiro. Foi um momento de muito crescimento de todos os índices possíveis, tá? Não só no Brasil quanto lá fora. E do nada a gente teve uma disrupção tão grande, que foi a pandemia, que basicamente emplacou gerações, né? A minha avó nunca tinha passado por isso. A minha geração muito menos. Sim. Então, mudou a série de perspectivas e concepções aí de vida e de como lidar com a vida, né? Para mim, na assessoria foi um momento muito desafiador, porque os clientes realmente ficaram desesperados. E aí eu vi o quão era fundamental estar próximo dos meus clientes naquele momento. Eu não ia conseguir resolver todos os problemas, mas eu ia me empenhar ao máximo para conseguir resolver todos os problemas. Acho que isso é muito importante para qualquer área que você escolher atuar, né? Se empenhe em resolver o problema do seu cliente de alguma forma. Isso eu carrego para mim. E no âmbito pessoal veio esse momento de literalmente estar quebrado, né? Da gente contar dinheiro mesmo, de se preocupar com alimentação, enfim. Foi algo assim bem... Hoje a gente olhando para trás é legal de se falar, né? A jornada do herói, enfim. Mas no momento sempre é difícil. Tenebroso, né? Pois foi muito tenebroso. Como eu falei, nós tínhamos uma empresa que era a principal geradora de renda da família naquele momento, que quebrou. Era no setor de academias. Sim. E o que nos salvou nesse período, e que até me trouxe visibilidade para a Act, né? Também foi a questão de educação. Eu percebi que estava tendo um boom forte de pessoas em casa querendo aprender mais, e nesse momento eu criei um curso online. Eu não sei nada de marketing digital até hoje, tá, pessoal? Tudo que eu faço é no método empírico aí, tentativa e erro. Mas eu criei um curso online naquela época para alguns amigos, pedi para os amigos validarem o conteúdo. Era um curso de 5 semanas, enfim. Não sabia nem quem era Érico Rocha, tá? Até hoje não sei muito bem. Sei que ele é grande, mas não conheço tanto. E aí, durante 7 meses, literalmente, eu abri 7 turmas, somente com amigos divulgando. Então, que massa, iniciou com amigos divulgando, onde na primeira turma eu não cobrei nada. E era só sobre o mercado financeiro. Então, como se organizar financeiramente para poder se tornar um investidor. Então, eu aproveitei esse time, esse momento. O nome do curso era Jornada do Investidor. E aí, na primeira turma, que foram só com amigos, eu pedi para todo mundo divulgar o trabalho. Eu tinha quase nenhum seguidor no Instagram. E só no processo de divulgação dos stories, eu fechei 7 turmas diretos. Caramba, que massa. E foi literalmente que botou comida na mesa de casa, nesse momento. Inclusive, eu cheguei a ganhar, a faturar algo que eu nem imaginava faturar na vida. Enfim, um curso que eu fiz no Canva, uma divulgação dos amigos nos stories, um computador emprestado, porque na minha primeira turma paga, que eu consegui, o meu computador pifou. Porra. E aí Palominha, tá? Uma grande amiga aí, me emprestou o notebook dela durante 5 semanas, que não tinha naquele momento condições de comprar um. Ao final, um aluno do curso me deu um notebook de presente. Show. Tudo bem que era um familiar, era um tio meu, mas ele não daria de graça, ele acreditou no projeto. E aí, ao final desse ciclo dos 7 meses, eu tinha pensado, cara, eu levo muito jeito para educação e talvez não tanto para assessoria. A assessoria não está dando tanto dinheiro, acho que eu vou largar isso. E aí, quando eu decidi largar a assessoria, eu entrei em contato com um grande amigo que também está na Act há algum tempo já. Tá? Ele foi o sócio mais novo da Act Investimentos, meu xará João, e fui tocar uma figurinha, né? Falei, pô, João, como é que tá aí
o mercado para vocês e tal. Para mim, eu sempre sinto que estou dando murro em ponta de faca, né? Não funciona. E eu estou querendo largar, né? Tinha algumas propostas de bancos na época, enfim. E isso aí já no final, já começando 2021, foi quando ele me fez o convite, né? Ele, cara, eu acho que você tem muito fit da empresa, você combina, e a gente precisa de alguém aqui, principalmente com esse viés mais educacional, né? Que a gente quer retomar alguns projetos educacionais, enfim, o que você acha de topar? E aí foi que surgiu o convite de iniciar lá, né? E um casamento que desde o primeiro mês eu vi o quanto ia dar certo, né? Mas foi a empresa que acreditou em mim no meu pior momento, né? Que nem eu estava acreditando de alguma forma. Sim, sim, sim. Então, por isso que eu gosto de falar, né? A pandemia, ela ressignificou a vida de muitas pessoas, né? Para mim, foi o pior momento, mas foi nesse pior momento que eu consegui me movimentar. Eu vi o quanto era importante ser resiliente e buscar, de alguma forma, sair daquela pequena zona de conforto, né? Porque naquele momento ali, se eu não fizesse isso, a gente literalmente poderia estar em maus lençóis. Em outra situação, né? Situação. Isso é interessante. Eu acho que muita gente que eu conheço, a pandemia primeiro foi um punch, Sim. um soco na boca do estômago, e depois foi um momento de pensar e falar assim, velho, e aí agora? Eu vou me entregar ou vou fazer alguma coisa para mudar o cenário, né? Perfeito. E só um adendo, na pandemia eu trabalhava facilmente 15 horas por dia, cara. Hoje não é muito diferente, não. Mas eu lembro que na época do curso, tá? Eu acordava todos os dias 4 horas da manhã, levantava da cama, nem lavava o rosto direito, e ia gravar stories para falar do que ia acontecer no mercado financeiro naquele dia. Antes mesmo de surgir Pablo Spaia e o Toro de Ouro, tá? Eu fazia até antes dele para ninguém dizer que eu estava copiando nada. Então, qual que é a minha reflexão aí, né? De alguma forma. Nada vence o trabalho. Isso é um lema que eu carrego para mim. Trabalho duro, nada vence. Eu acho que esse punch da pandemia me mostrou que eu precisava trabalhar mais, só que de forma eficiente, né? Eu canalizei esforços para o que eu ia fazer de melhor naquele momento. muito bom. Você fala muito sobre essa questão da educação, né? Você aproveitou esse... Você já deu palestra lá na empresa, inclusive, que a galera curtiu muito. Você acredita que a educação financeira básica no Brasil, como é que ela está e como é que você acha que poderia melhorar a vida das pessoas? Essa questão da educação financeira básica. As pessoas não têm isso, né? Qual a sua visão com relação a isso? Eu acredito que o seu curso também foi mais ou menos nesse sentido, né? De trazer esse básico, né? Era um básico até noções de investimentos, né? Cara, primeiro, eu gosto muito da premissa Tem até um livro com esse nome, tá? Eu sempre sugiro a leitura, que é Responsabilidade Extrema, né? É um livro mais sobre liderança, mas ele traz um conceito De Joe básico. Quillick, né? Muito bom. Que você é o principal agente da mudança na sua vida. Então a gente traz muito essa pauta, esse discurso, e me incomoda muito nós não termos um incentivo mais claro e conciso em relação à educação financeira básica. Mas, pessoal, a gente não pode esperar isso, velho. A gente tem que buscar, de alguma forma, fazer o nosso, né? Porque eu não vejo interesse nesse momento de nenhum gestor e nem de grandes instituições de promover de forma massiva a educação financeira básica. Até porque alguém está se beneficiando da falta de educação, né? Sim. Até trazendo um pouco da Revolta de Atlas aí, que é um outro livro também bem interessante. Tem pessoas que se beneficiam da ignorância de alguma forma, tá? Então não conte com isso. Okay? É um problema, é uma lacuna. E até trazendo um pouco de um aparato global, não é um problema só do Brasil, tá? Diversas nações sofrem com isso, inclusive nações desenvolvidas. Mas nós sabemos que é um problema, mas que perante esse problema eu preciso me mover, você tem que ser responsável por essa mudança. Autorresponsabilidade. Né? Autorresponsabilidade. Então você acredita que não adianta esperar do Brasil Esqueça. uma mudança disso? Não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Até porque, convenhamos, nós temos milhares de outros problemas que vem à frente desse processo. Infelizmente vem à frente, né? Então eu acho que para todo mundo que quer crescimento e, sobretudo, quer ter o mínimo de organização possível em relação à sua vida, né? O controle da sua vida financeira, você tem que se interessar ao mínimo por educação financeira. E vai depender de você. Tem que ter esse gosto de correr atrás, né? Exato. E nem delegar para outras pessoas, tá? Esse aspecto educacional hoje com os meus clientes eu nem trabalho mais tanto. Eu quero clientes que já são educados financeiramente. Eu deixo isso muito claro. Sim.
Eu não quero clientes que precisam de organização financeira. É um outro tipo de profissional, que não é com que nós atuamos hoje, tá? Nós queremos as pessoas mais organizadas que tenham um grau de geração de renda. Para ir para uma próxima etapa, um próximo passo. A gente já pega mais outra etapa. O que não me impede de trazer educação sobre o tema, porque aí é uma questão de propósito e de valor. Eu quero fazer a minha parte e deixar o meu legado no mundo nesse aspecto. Mas tenho certeza de que o senso de responsabilidade extrema da sua vida, em todos os âmbitos, e na educação financeira não vai ser diferente, tem que ser seu. Você tem que buscar conhecimento, tem que ler livros como esses aí, tá? Atrás de Igor aí tem Investidor Inteligente, A Câmera Dá um Close, um grande livro. Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Enfim, busquem leituras simples, vídeos. Cara, hoje o acesso a conteúdo... Absurdo, né? Se você for no YouTube e colocar educação financeira, você vai ter pelo menos, 5 mil pessoas falando e falando bem sobre o assunto. Um ano de conteúdo fácil. Um ano de conteúdo, galera. Então, mais. Tem que se incomodar primeiro, se incomode e busque a solução. Que a solução está aí. Não precisa pagar custos caros para isso, não. Tem muita coisa gratuita também. Não, isso com certeza. Muita coisa do que eu aprendi, desenvolvi e venho buscando, eu diria que 99% é gratuito. É curiosidade, vou lá no YouTube, olho, assisto, principalmente os principais players que tem aí que todo mundo já conhece. Outras coisas eu vou comprando livro, vou investindo para poder aprender. Mas é importante realmente a gente ter essa autorresponsabilidade. Esse livro de Joko, ele é um livro que eu já li também, que é muito sensacional. Ele é focado na liderança, mas ele bate em tudo relativo a decisões, do meu ponto de vista. Então, ele é realmente muito, muito bom. E a liderança, na sua vida, você é o líder da sua vida. Exato. Né? Você se lidera a sua família, lidera a sua casa. Exato. Os empresários lideram a empresa. Então, tomar a decisão é extremamente importante. E saber desses pilares principais são coisas que fazem a diferença, no final das contas. E aí, eu estava pensando aqui, né? 2020, quando teve a pandemia, foi um soco na maioria das pessoas. Fez a gente se movimentar. Óbvio, teve impactos extremamente negativos, mas teve também muita gente que conseguiu se reinventar na pandemia. 2025 está sendo um novo cenário também desafiador para a gente. A gente estava até conversando aqui em off antes de iniciar, porque quando a gente vai olhar qualquer noticiário de economia, de macroeconomia, do país, é sempre notícia negativa. E você me disse que você tem uma visão diferente com relação a essa questão da alta da Selic, alta do dólar, inflação. Qual é o seu ponto de vista e como é que isso impacta o empreendedor brasileiro? Vamos lá, tá? Primeiro, o meu ponto de vista, ele é baseado, sobretudo, na visão de progresso a todo custo, tá? Não é que a situação atual do Brasil não é grave. A gente tem que ponderar que nós estamos com a situação fiscal caótica em muitos aspectos, tá? O Brasil tem apresentado alguns níveis de retrações preocupantes também. Nosso nível de arrecadação também preocupa perante o que nós temos gastado ano a ano, tá? Proporcional ao PIB e diversos outros indicadores. Não vou entrar muito na economia aqui, mas basicamente o Brasil hoje, fazendo analogia, é uma família que gasta mais do que gera de receita. É uma família com baixa educação financeira. Uma família no Serasa. Exatamente. Tá? Que está com um grau de endividamento preocupante. O que eu não gosto é que muitas vezes trazem uma percepção até muito exacerbada de que estamos em total cenário de terra arrasada. E eu não vejo isso. E quando eu estava falando um pouco com o Igor, eu trabalho com o progresso dos meus clientes. Sim. E eu vejo ano a ano que os meus clientes estão progredindo. Empresários, médios, pequenos empresários, enfim, estão conseguindo cada vez mais ter um nível aceitável de crescimento. Às vezes mais do que eles esperavam, tá? E eu vejo isso também no meu dia a dia. Por que eu trago essa percepção? Muito cuidado com tudo que você vê noticiado, cara. Sem entrar em vieses políticos e de ideologia, nada do tipo, tá? Mas a pauta de uma notícia é sempre ganhar audiência. Sim. E o que a gente vê em notícia que gera audiência é esse cenário de terra arrasada. Mas o papel do empreendedor, acima de tudo, é perceber que a melhor forma de empreender é você enxergar um problema e buscar solucionar esse problema. Então, se a melhor forma de empreender é essa,
buscar soluções de problemas, tá? Por que não enxergar o cenário atual como de grande oportunidade? Tentar ver um pouco mais o copo cheio, né? E eu vejo que em poucos momentos, desde que eu entrei no mercado financeiro, eu vi tanta oportunidade, até mesmo dentro do mercado financeiro quanto fora dele. Por quê? Todo mundo só está enxergando um macro extremamente negativo. E que não é que a gente não deve se preocupar. A gente deve se preocupar e deve cobrar por isso um certo grau de austeridade e eficiência, tá? Mas tem muita oportunidade na mesa, galera. A gente está passando atualmente por um grande momento de disrupção e de inovação, que é a inteligência artificial, a otimização de fluxo de processos, enfim. Tá? Além disso, tem um mercado pleno de crescimento em vários aspectos. Tá? O nível de crescimento de serviços está a todo vapor, mercado imobiliário está a todo vapor, indústria também está a todo vapor, o varejo está conseguindo ser cada vez mais, digamos que, crescente nesse momento também, comparado à época da pandemia. Então, o cenário atual, para mim, ele é muito mais próspero, da economia real. Tá? Trazendo para o âmbito da economia real. O mercado financeiro, ele acaba trazendo muito mais uma visão também, até muitas vezes especulatória. Tá? E faz parte. Não é que o que está acontecendo no mercado financeiro não deve acontecer. Só que você tem que enxergar que é sempre uma transferência de renda, né? O mercado financeiro é um grande mecanismo de transferência de renda, onde as pessoas que enxergam o grande potencial das oportunidades, elas compram nesses momentos das pessoas que são totalmente suscetíveis a vieses mentais que vão prejudicar elas. Então, tem medo, não conseguem pensar um pouco mais dentro do plano. Elas acabam tendo uma visão superficial, não desenvolvem um senso de crítico para analisar a situação como um todo. E acabam tomando decisões simplesmente com base no que vê de notícia. E perpetua a notícia como se fosse a grande verdade absoluta. E não é. Então, a minha crítica é em relação a isso. Tá? Não é que a situação não seja grave, é grave. A gente precisa, sim, a todo momento estar vigilante sobre o que está acontecendo, sobretudo no cenário macroeconômico, mas tem muita oportunidade na mesa e a gente tem que saber usufruir dessa forma. Principalmente para quem é empresário. É enxergar esse processo como onde é que eu posso, dado as dificuldades, onde é que eu posso solucionar algum problema e ganhar dinheiro. Tipo assim, sendo claro, empresário tem que pensar sempre em ganhar dinheiro, não tem outro caminho, tá? Então, como é que eu posso ganhar dinheiro dado as dificuldades e problemas que estão dentro do cenário? Mas, tem uma frase do Warren Buffett, eu acho que é de Warren Buffett, tá? Talvez seja uma dessas frases aí, que nem Clarice Lispector, que a galera fala que é e não é, mas acho que é de Warren Buffett. Que basicamente replica que a gente deve comprar ao som dos canhões, ou seja, quando está esse caos generalizado, né? E vender ao som dos violinos, né? Quando tem mais períodos de bonança. Isso é muito associado ao mercado financeiro, mas vamos sair um pouco também do mercado financeiro. Cara, se está todo mundo falando que está péssimo, então tem muita oportunidade aí, porque se você for negociar alguma coisa, alguma aquisição, alguma compra de concorrente, ou até mesmo empreender e precisar de um poder de barganha maior, você pode usar isso como seu discurso. Tá? Só que a seu favor, para trazer uma nova operação, um novo empreendimento que vai te gerar mais recursos. Né? Então eu gosto muito de, nesses momentos, pensar um pouco fora da caixa e ver as oportunidades. E para mim tem diversas. Isso aí que você falou de negociação realmente é importante, né? Então, você aproveitar ali para poder utilizar isso a seu favor. Quantas pessoas que estavam com o mínimo de organização financeira não fizeram bons negócios na pandemia? Exato. Inclusive de aluguel, tá? Fizeram bons contratos, enfim. Então, compras de imóvel. Quem estava sem liquidez precisou vender o imóvel de qualquer forma para poder ter dinheiro, para poder quitar ali as dívidas do dia a dia. Isso realmente, né? Por isso que também tem acreditado, né? Quem tem dinheiro faz dinheiro, né? Exatamente. Se você tem liquidez, é mais fácil de você conseguir aproveitar, como fala no popular, as bolachas quebradas para poder fazer dinheiro, né? Quem tem dinheiro faz dinheiro. Não tem outra coisa. Mas queria te apertar um pouquinho em taxa Selic alta. Onde isso impacta um empresário? Impacta de fato? O que seria a taxa Selic? Que tem muita gente hoje em dia que, te garanto, o cara tem anos de mercado e não sabe exatamente que zorra é a taxa Selic. Você poderia dar tipo um overview simples para a gente entender o que é e como é que ela impacta positivo ou negativamente a gente? Eu estava brincando esses dias com um colega de trabalho que eu explico o que é CDI e taxa Selic basicamente uma vez ao dia, tá? Para os meus clientes.
Então, eu já expliquei de diversas formas que vocês imaginarem. Todo tipo de analogia e associação eu já fiz. E vou fazer aqui mais uma vez, tá? Mas é uma pergunta muito boa porque impacta assim diretamente e a gente não sente o impacto nem da Selic nem da própria inflação no nosso bolso de forma a nos preocupar. A gente deve se preocupar sim porque é um ponto muito relevante, tá? O que é a taxa básica de juros, né? De qualquer nação? A Selic é o que nós utilizamos aqui no Brasil, mas Selic, CDI, enfim, mas toda nação que adota o capitalismo, enfim, sistema liberal de negociações, vai utilizar uma taxa básica de juros. Essa taxa básica de juros ela serve para nortear as operações financeiras. Seja as operações para quem está com dinheiro guardado, solvente, que quer investir e quer deixar esse dinheiro aplicado, e seja para quem vai tomar crédito. Então você precisa ter um norte. Eu vou emprestar dinheiro para o Igor, eu preciso saber quanto é que eu vou emprestar, qual vai ser o meu prêmio de risco. Imagine se eu chego para você e falo, cara, eu vou te emprestar aqui 100 mil reais, mas eu quero te cobrar 30% ao mês. É algo interessante para você? Não, caro demais. Né? Caro demais. Mas Qual que seria em quê, essa né? contrapartida? Qual que seria essa contrapartida? Quanto é que você gostaria de me pagar ao mês por esse crédito? Tem que ser pelo menos o mínimo ali possível que ia estar sendo trabalhado. Mas quanto né? seria o seu mínimo? Se você fosse determinar. Aí fica complicado. Cada um ia ter uma noção diferente ou uma determinação diferente, né? Você concorda que a gente precisa ter um norte? Sim. Esse norte ele é calculado através da taxa básica de juros, tá? Não vou entrar muito no viés de como é calculado, como é que o Banco Central determina, enfim, é um aspecto um pouco mais complexo. Mas basicamente a taxa básica de juros ela é o norte das operações financeiras do país. Seja para quem vai deixar o dinheiro guardado, aplicado bonitinho lá na sua carteira de investimentos, tá? Seja para quem vai tomar crédito. Porque em um cenário de juros altos, a gente tende a ter um impacto bem negativo para o mercado de economia real, tá? Lembra que eu falei que quando você vai abrir um negócio, comprar uma nova operação, fazer um novo investimento, enfim, o capital de terceiros ele acaba sendo muito mais barato e o capital próprio também acaba sendo caro? Sim. Essa representação da taxa básica de juros ela traz, via de regra, exatamente esse ponto de observação. Imagine que você é empresário, tá? Tem lá dentro da sua empresa um fluxo de caixa bem robusto, você está com o dinheiro guardado para melhorar a sua operação, para ter um grau de crescimento da sua operação. Você tem tido essa necessidade, você observa que tem tido essa necessidade, e você percebe que você precisa fazer uma implementação na sua planta industrial, tá? Que vai custar alguns milhões de reais. Você tem um caixa para isso. Ou você tem a opção de pegar um crédito com o banco para isso. Se você for nesses momentos de juros altos, fazer essa operação, você vai pensar duas vezes primeiro em relação a usar o seu capital próprio. Cara, eu vou usar meu capital próprio que está rendendo aí 15% ao ano, vou tirar esse dinheiro que está rendendo 15% ao ano e vou colocar em uma nova implementação, em uma nova planta industrial, enfim, que tende a me gerar 20% ao ano. O prêmio de risco está interessante, eu vou tirar do meu dinheiro que está bonitinho lá, aplicado financeiramente, gerando meus juros mensais, enfim, de 15% ao ano para ir para algo que vai me trazer muito mais risco e mais dor de cabeça que me paga 20% ao ano, você já pensa duas vezes. Tá? Você pensa duas vezes em relação a empreender e trazer novas gerações de negócio. A mesma pergunta é feita para quando você vai tomar um crédito. O crédito ele também vai estar caro, cara. Você vai tomar um crédito a 18%, 20%, 22%, 25% ao ano. Sendo que o que você vai gerar de resultado com essa nova operação não tende a te trazer aquele gap, né? Aquela diferença de ganho de prêmio. Então, quando a gente tem um cenário de juros altos, o que isso acarreta? Normalmente, e é proposital, nós temos uma retração econômica. Tá? E é proposital porque o Banco Central está agindo para controlar a inflação e, consequentemente, também melhorar um pouco a nossa situação fiscal. É como o Banco Central tenta enxergar. Né? Sim. O que aconteceu em 2020? Nós tivemos, e é até voltando um pouco ao passado, né? Porque ainda hoje nós temos impactos diretos da época da pandemia. Como eu falei, nós tivemos um movimento nunca visto nos últimos 100 anos, pelo menos. Gerações nunca tinham passado por isso. Toda a economia ela teve que ser modificada em vários aspectos. Tiveram diversos segmentos que não tinham como atuar. O que os bancos centrais ao redor do mundo começaram a fazer? As pessoas tinham que sobreviver.
E aí foi criado uma série de auxílios, de incentivos, de colocar dinheiro circulando mesmo, acima de tudo, para que as pessoas pudessem sobreviver. Quando você tem muito dinheiro circulando, você traz o efeito era esperado, tá? Da inflação. Se você tem muito dinheiro circulando, o dinheiro tende a perder poder de compra, valor. Só que essa inflação, ela não foi observada naquele momento lá em 2020. Era um impacto que já era previsto para os próximos 4, 5, até 10 anos, tá? Tanto é que o fenômeno inflacionário hoje ele é muito mais global do que somente local. O Brasil tem algumas particularidades a mais, mas enfim. Dito isso, passou o período pandêmico, o que os bancos centrais passaram a adotar? Cara, eu preciso controlar essa inflação a todo custo. Já estou perdendo um pouco o freio aqui. Vamos desacelerar um pouco a economia. Como é que eu desacelero a economia? Aumentando a taxa básica de juros. Sim. Porque você vai desfavorecer mais uma vez as implantações de novos negócios, os IPOs que a gente falou um pouco antes, tá? As pessoas a tomarem crédito, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, e você vai tirar dinheiro de circulação. Que imagine para você como investidor, velho, meu dinheiro está lá bonitinho rendendo 15% ao ano. Eu vou topar risco? 15% ao ano, em 5 anos eu dobro meu capital. Sim. Acabou. Eu vou me comprometer aí para uma dor de cabeça de uma nova empresa, de um novo negócio. Que não pode dar certo. Pode não dar certo e eu consumir minha liquidez? Não, deixa para lá. Tá? E o inverso é verdadeiro. Se a taxa básica de juros cai, as pessoas tendem a ter aptidão maior a risco. Até porque o dinheiro não vai estar rendendo tanto. Exatamente. Se ele estiver parado, né? Então esse é o grande impacto. Tá? Eu não entro muito nessa discussão se é correto ou não o que o Banco Central tem feito, porque, honestamente, e eu acho que as pessoas têm que se atentar a isso, tá? Eu não tenho capacidade técnica para definir se o movimento que é feito é correto ou não. E acho que as pessoas também tinham que se preocupar com isso. Se você está se comprometendo a avaliar o que o Banco Central tem adotado como medida, seja para criticar ou para favorecer, busque o máximo de conhecimento possível sobre teoria macroeconômica, política monetária, política fiscal, enfim. Porque não é tão simples assim. Mais uma vez, tem muitas pessoas que julgam com base nas notícias, né? E as notícias sempre são enviesadas para cada lado ou não. Tá? Não, isso é muito bom, isso que você falou, né? Não tenho capacidade técnica para julgar. E hoje o que a gente mais vê é a gente sem nenhuma bagagem, julgando a torta direita e falando coisas que no final não vão ajudar a gente em absolutamente nada, né? Isso é importante. O meu trabalho é entender os impactos disso na economia, nos investimentos e adequar os meus clientes para essa realidade. Tá? Se o que está sendo feito é correto ou não, muito cuidado com o jaleco do especialista, né? Tem muito. Então... Desde a pandemia, o que a gente mais vê é especialista em vacinas, especialista em Covid, especialista em economia, caos. Foca no seu aí e entenda os impactos direto para você. Pô, se agora eu sou empresário, estou com caixa da minha empresa que está rentabilizando lá, ou deveria, se não está rentabilizando, me procure, tá? O caixa da minha empresa que está rentabilizando bem, na liquidez. Surge uma oportunidade, você tem que fazer cálculo, é sempre cálculo, pessoal. Essa nova oportunidade ela vai me gerar muito mais resultado, ela tem um prêmio de retorno maior do que o que eu tenho hoje dentro da minha aplicação. Ok, beleza, vou topar esse desafio. Não tem um prêmio muito acima, cara, deixa de lado. Deixa de lado e espera melhorar um pouco a situação. Show de bola. E a situação do dólar, João, que também agora em 2025 a gente viu recordes e recordes aí de desvalorização, né, do real frente ao dólar. Qual é a sua visão com relação a isso e o porquê isso acontece e como isso impacta também o empreendedor brasileiro assim, de forma mais objetiva? Tá. Primeiro, um paralelo, tá, pessoal? Vamos deixar de ancorar cenários passados. Então, eu vejo muito nesses momentos de discussão até um pouco mais complexos, que envolvem política, econômica, enfim, a galera trazer uma percepção de que o dólar já chegou a ter uma paridade 1 para 1. O dólar chegou a ser R$2. Há 5 anos atrás, o dólar foi estava R$3, hoje está 6. No longo prazo, o dólar sempre vai ganhar valor frente ao real. Isso indiferente em relação a político A, B ou C, gestão A, B ou C. Tá? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E por que faz parte do jogo? É puramente uma questão de competitividade de nações. E até mesmo o cenário econômico de cada nação. A gente está falando da maior economia do mundo, Estados Unidos, que tem historicamente uma inflação muito mais baixa do que a brasileira. Só a título comparativo, eu não sou um computador não, tá? É porque eu peguei esses dados esses dias. Eu fiz esse comparativo, tá? Nos últimos 20 anos,
A inflação média dos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, se eu não me engano, foi de 79%. Tá? 79%? 79%. A do Brasil foi de 350%. Caramba. Então, não tem como, galera. Não tem como. Até porque a nossa posição hoje é de país emergente. Nós vamos ter uma inflação mais cara, tá? Mais penosa do que outras nações. Dito isso, imagine que o nosso poder de compra da moeda real, ele perde valor com muito mais velocidade do que o dólar. Então, o dólar tende a se apreciar perante o real. É um movimento macroeconômico de longo prazo. Isso sempre vai acontecer. Por isso que é muito importante para quem é um investidor buscar também posições lá fora, tá? Nos movimentos atuais, o que aconteceu é que o dólar ele acaba sendo uma das principais referências de elevação de risco do país. Tá? Quando o dólar, que é uma moeda forte, ele ganha valor perante a moeda emergente, é porque você está tendo muita venda dessa moeda emergente. Você está comprando muito dólar, né? Sim. Então você está tendo muita evasão de divisas. Tem muita gente que está vendendo real para comprar dólar. Ok? Isso mostra uma série de preocupações mesmo. É um cenário que vai ser estruturado no médio e longo prazo. Eu costumo falar, quando o assunto é relação de paridade cambial, se tem um especialista falando bastante disso, esse cara certamente vai estar errado em algum momento. Tá? A tendência agora, para mim, é o dólar se manter forte, mas amanhã o dólar pode cair 30, 40 centavos em um único dia. A tendência é essa? Não. Porque, infelizmente, a situação fiscal do país ainda preocupa sim. Então, enquanto o governo não trouxer algumas medidas de austeridade, um planejamento fiscal efetivo, eficiente, e comunique isso de forma realmente necessária, tá? Realmente o dólar tende a ficar mais alto. Okay? Porque imagine para um investidor gringo, sobretudo, né? Ele vai comprar o Brasil, ele vai comprar o real com essas premissas atuais? Muito provavelmente não, ele vai tirar real. E a maior parte das movimentações elas são realmente associadas à saída de capital estrangeiro. Okay? Mas, no longo prazo, esqueçam um dólar, uma paridade de 1 para 1. Isso não vai existir. A não ser que crie um novo plano real. Mude a moeda e faça e não deve acontecer. Uma nova jogada, né, cambial aí no processo, né? Mas, João, hoje a gente passou aqui por vários tópicos aqui, né? Anotei algumas coisas que a gente conversou, sempre gosto de anotar. Você falou que já foi day trade, falou dos pilares principais aí do seu trabalho, que é família, saúde e dinheiro. Falou sobre a alavancagem, né, para ajudar os empresários. Uma coisa que você falou também da sua jornada como empreendedor e profissional, né, que nada vence o trabalho. Essa frase eu anotei aqui porque realmente é importante. As pessoas têm que entender que o que muda realmente a vida da gente é o trabalho. É você correr atrás, é você aprender, estudar, desenvolver uma atividade. Nada vai superar isso, investimento nenhum. Eu sempre falo isso, do meu ponto de vista, investimento nenhum supera o trabalho duro de acordar cedo, trabalhar, como você falou aí, 15 horas por dia, quiçá mais. Acho que tem empresários que estão assistindo a gente que trabalham muito mais do que isso, que é barriga no balcão ali todo dia para poder fazer o negócio se sustentar. Falou sobre dólar, falou sobre Selic, trouxe uma visão aí diferenciada sobre essas informações agora aí para 2025. Mas para a gente finalizar, João, qual a mensagem principal que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente? Qual mensagem você gostaria de encerrar nosso bate-papo? São diversas, né? Mas acho que algumas... Primeiro, esse foco no trabalho, na intensidade e como escalar as suas horas acima de tudo, né? Então, para todo empresário, ele tem que pensar que se ele está vendendo na hora dele, ele tem algum ponto errado aí. Então, ele tem que buscar a escala sempre, a todo momento. Nada vence o trabalho. E a principal mensagem que eu passo, pessoal, olhe sempre o copo meio cheio. O cara que é empresário, tá? A pessoa que se compromete a empreender em um cenário em um país como o Brasil, se ela não for otimista, resiliente e não buscar olhar o copo sempre cheio, ela vai ser fadada ao fracasso, tá? Porque todos os dias você vai levar murro na cara. Todos os dias, de diversos fatores. Seja no sistema de regime trabalhista complexo, no regime fiscal mais complexo ainda, em todas as adversidades, em um perfil de cliente que tem que ser estudado a todo momento, em um cenário totalmente burocrático. Então, se você se comprometeu a ser empresário, não digo nem empreendedor, tá? Ser empresário mesmo, tem uma diferençazinha. Cara, saiba que você vai precisar ser otimista e, acima de tudo, enxergar as oportunidades.
Então eu carrego muito isso para mim hoje, porque eu vejo o quanto essa mudança de mentalidade mesmo, de mindset, começou a favorecer mais a prosperidade dentro da minha vida como um todo. Nessa época da pandemia, um pouco antes, eu era extremamente pessimista. Sim. Sempre que eu tinha alguma ideia de negócio, grandes ideias de negócio, eu sempre olhava o ponto negativo. Eu nem plantava aquela ideia de negócio. Hoje, me chamem para empreender em qualquer área que eu vou avaliar e vou querer, de alguma forma, assim, estar presente, né? Hoje, meu foco principal é na assessoria de investimentos, enfim, é o que eu escolhi para mim. Mas todo cliente, quando traz uma boa ideia de negócio, você pode validar isso, a gente já discutiu algumas ideias. Verdade. Eu vou falar, vá com tudo, porque tem muito potencial. E se você fizer o seu trabalho bem feito, se diferenciar, focar no cliente em primeiro lugar, você vai ter bons resultados, tá? Vai ter bons resultados. Muito então, acho que a minha bom. mensagem principal é essa. Otimismo, olhar o copo sempre cheio e buscar as oportunidades aí, porque elas existem, nas entrelinhas. A oportunidade foi uma das coisas que a gente falou aqui. João, incrível esse bate-papo com você aqui hoje. Antes da minha fala final, como é que as pessoas te encontram hoje nas redes sociais, se quiserem trocar ideia com você, aprender um pouquinho mais? Você sempre posta coisas interessantes nas suas redes sociais. Como é que te encontra? Pessoal, vocês podem me seguir no Instagram, @jvmmagalhães. Estou um pouco relapso, mas prometo voltar mais forte esse ano. E também no Instagram da minha empresa, tá? Act Investimentos, ACT Investimentos. Nesse Instagram eu prometo conteúdo todos os dias. Nós somos uma máquina de gerar conteúdo, somente conteúdo informativo. Então eu acho que são as melhor forma de nos encontrarmos, tá? E sempre à disposição. Lá no Instagram tem um link para entrar em contato direto comigo. Quem quiser saber um pouco mais como é que funciona o nosso trabalho, tá? Estejam sempre à vontade. Muito bom. E para você que assistiu a gente até aqui, curtiu o nosso papo, aprendeu um pouquinho com a gente, não esquece de curtir, seguir nossa página e encaminhar aí para o amigo que você acha que precisa aprender um pouquinho mais sobre o mercado de investimentos, um pouquinho sobre esse mundo e essa mentalidade que o João passou aqui para a gente, tá bom? Valeu e até o próximo episódio.